Boa noite, querida igreja. É com alegria no coração que temos a oportunidade de louvar, bendizer e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Com certeza, Ele é o único que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No Salmo 105, verso 1, a palavra nos diz: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Com certeza, devemos render graças a Deus pelas suas maravilhas para conosco, e a principal delas, a salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos a cada dia bendizer o nome do nosso Deus. Oremos. Santo Eterno Deus, Pai de amor, nós te agradecemos por esse momento de culto. Te louvamos, ó Senhor, porque Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Te rendemos graças, porque a Tua palavra chega até nós como fonte de vida, verdade e prática. Portanto, ó Deus, sê com a Tua igreja nesse momento, que nós possamos a cada dia reconhecer a Tua bondosa mão sobre nós, mesmo que os dias sejam maus, mesmo que as dificuldades se apresentem grandes diante dos nossos olhos, que possamos reconhecer e te cantar louvores, salmos, porque realmente reconhecemos a tua bondade sobre nós. Dirige, Senhor, a nossa vida. Aceita este culto, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. As palavras de Jesus, eterno Rei, aquele que vier a mim, eu não desprezarei, eu não desprezarei, eu não desprezarei, aquele que preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei. Ó vós cansados, vinde já, é suave a minha lei, é suave a minha lei, é suave a minha lei. Ó vós cansados, vinde já, é suave a minha lei. Preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei. A porta sou por mim, entrai, descanso vos darei, descanso vos darei, descanso vos darei. A porta sou por mim, entrai, descanso vos darei. Preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei. Por vós o mundo já venci, por vós a vida dei, por vós a vida dei, por vós a vida dei, por vós o mundo já venci, por vós a vida dei. Leitura bíblica, primeira epístola de João, capítulo 1, dos versos de 5
a 10. Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Suave Jesus nos chamando, chama por ti, por mim. Eis que as portas espera velando, vela por ti, por mim. Vem já. Jesus convidando, chama o pecador, vem. Com paciência ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, convida-te a mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. O tempo corre, as horas passam por ti e por mim. Trances de morte por fim vão chegando, chegam a ti e a mim. Vem já. Jesus convidando, chama o pecador, vem. Oh, proclamor que Jesus nos tem dado a ti e a mim.
Oremos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado porque o Senhor é a razão e motivo das nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, o Deus misericordioso, que perdoa os nossos pecados. E por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor venha estar conosco, o Senhor venha estar nos livrando, Senhor, de nós mesmos, que o Senhor venha estar nos livrando do pecado, Senhor, que diariamente cometemos, Senhor, diante de Ti. Sabemos que a nossa luta é constante e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos afaste, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor nos afaste, Senhor, de desagradar a tua vontade, de desagradar o teu querer, que o Senhor nos faça fiéis, Senhor, separados somente para a honra e glória do teu nome, Senhor, a fim de sermos reconhecidos como servos bons e fiéis e que alegram, Senhor, o teu coração, alegram a tua vontade, Senhor, que possamos satisfazer, Senhor, e nos alegrar dia após dia em cumprir, Senhor, e obedecer a tua boa e perfeita vontade para as nossas vidas, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos ajude no nosso caminhar, que o Senhor esteja com a nossa igreja, Senhor, de Terra Nova, que é pequena em número de pessoas, Senhor, mas é uma igreja viva, é uma igreja que ora a Ti, que pede perdão pelos pecados, e é uma igreja que busca melhorar sempre, para glorificar e engrandecer o Teu nome. Que o Senhor cuide da Tua igreja, das Tuas ovelhas, do rebanho, Senhor, que se reúne aqui neste local. Senhor, vem estar nos livrando, Senhor, do coronavírus que se propaga dia após dia. Senhor, vem estar abençoando a cada irmão. Senhor, vem estar dando emprego, Senhor, àquelas pessoas que estão desempregadas. Que o Senhor vem estar abrindo uma porta, Senhor, para que eles possam honrar, Senhor, com todos os seus compromissos. E te pedimos que o Senhor venha estar visitando a cada irmão em seu leito, Senhor, que o Senhor venha estar afofando, que o Senhor venha estar cuidando e que o Senhor venha estar atendendo, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, a necessidade de cada irmão, Senhor. Te pedimos que o Senhor ouça a nossa oração, Senhor, pois fazemos ela de todo o nosso coração, Senhor, e fazemos em espírito e em verdade, pois cremos num Deus que habita o mais profundo do nosso coração, o Deus que conhece os nossos desejos, que conhece os nossos problemas, um Deus que cuida de nós. E é esse Deus que nós oramos, em nome do seu Filho amado Jesus, nosso Senhor. Amém. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Os meus lábios proclamarão a todos a tua fidelidade. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Os meus lábios proclamarão a todos a tua fidelidade. Quem é comparável ao Senhor? Quem é semelhante a Deus? Celebram os céus as tuas maravilhas. Todo o teu povo celebra o teu poder. Quem é poderoso e fiel como és, ó Senhor. Cantarei para sempre as tuas misericórdias.
criação. Quem é poderoso e fiel como és, ó Senhor. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Os meus lábios proclamarão a todos a tua fidelidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vem estar abençoando, Senhor, este culto que estaremos rendendo a Ti. Venha ser com o Reverendo Rogério na ministração da mensagem, que ele possa, Senhor, vir a falar das Tuas Santas Escrituras e que possamos, ao final deste momento, sairmos mais edificados e mais próximos de Ti. É isso que lhe peço e lhe agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Saúdo, amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois deste momento de adoração, de contrição, de louvor, vamos agora então nos edificar na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Hoje então nosso texto estará em segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículos 24 ao 31, sob o tema, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Segundo Crônicas 32, de 24 ao 31. Faremos 3 breves divisões. Versículo 24, depois os versículos 25 ao 26 e a última sessão dos versículos 27 ao 31.
fazendo um paralelo com o 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 ao 7, porque é onde temos ali a mesma história pela pena de um outro autor. Então nós temos 2 Reis 20, de 1 a 7, a mesma história registrada também em 2 Crônicas 32, de 24 ao 31, com algumas diferenças nas informações trazidas. E é nessas diferenças que nós faremos então nossas considerações. E por que do tema? Sobretudo o que deve guardar, guarda o coração. Lemos então o verso 24 deste capítulo 32 de 2 Crônicas. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Este é o versículo. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. O que nós pontuamos aqui? A enfermidade mortal do rei Ezequias, sua oração e a benevolência do Senhor, registrada no 2º livro dos Reis, capítulo 20, versos de 1 a 7. O que temos ali? O Senhor ouve a oração do homem contrito e lhe dá o remédio para a cura. Então, é importante que nós façamos esta leitura, 2º livro dos Reis, capítulo 20, versos de 1 a 7. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Notemos então o que pontuamos: o Senhor ouve a oração do homem contrito e lhe dá o remédio para a cura. Então, mesmo quando Deus ouve a oração do homem contrito, o que acontece na prática? Temos ali Ezequias sendo notificado de que deveria pôr a sua casa em ordem, porque a enfermidade que ele tinha era mortal, e isto é pontuado tanto no livro das Crônicas como no livro dos Reis. A enfermidade não era uma enfermidade qualquer, era algo realmente mortal. E aqui cabe muitas reflexões a respeito desta questão. Por quê? Ezequias se vê como um homem digno diante de Deus, e de fato ele o era. Do contrário, Deus não lhe atenderia a oração. Então a sua contrição não foi uma farsa, foi uma contrição verdadeira. Foi realmente a contrição de um homem que se volta para Deus com lágrimas sinceras. E o que nós temos então? Ora, embora Deus tivesse ouvido a oração, embora Deus tivesse anunciado por intermédio do profeta Isaías que ele seria curado de sua enfermidade e que ainda lhe acrescentaria mais 15 anos de vida, notemos algo que realmente deve nos chamar a atenção. Você poderia dizer, e eu também, mas por que Deus não o curou sem o emprego de remédio algum? Por
Deus não o curou simplesmente pela palavra do profeta. Olha que maravilha seria: levanta-te, Ezequias. E ele se levantaria e diria assim: estou bem, estou curado. Deus não tem poder para isso? Tem. Ele não fizera milagres semelhantes, onde não houve emprego de medicação alguma? Teve. Mas o Senhor age assim. O próprio Senhor Jesus Cristo agiu de maneira semelhante, fazendo lodo com a saliva, com a sua saliva, e aplicando sobre os olhos do cego. Então nós temos assim momentos em que Deus ordena que se faça o que Ele manda. E não foi Isaías lá na sua cartilha de remédios naturais e olhou lá e pensou: acho que pasta de figos é bom para a úlcera. Não, não foi isso que aconteceu. Deus lhe ordenou que assim procedesse. E assim o rei fez, e assim ele se permitiu fazer. Por que estou dizendo isso? Porque o rei poderia dizer: ora, profeta Isaías, mas se o Senhor me curou, eu não quero saber de pasta de figo alguma, porque o Senhor está dizendo que me curou, que vai me acrescentar 15 anos, por que eu vou aplicar pasta de figos? Cadê o meu Deus que age com todo o poder e maravilhas? Mas Ezequias não fez isto. Ele admitiu a aplicação de um remédio, cá entre nós, tão simples: pasta de figos. Então vamos fazer um paralelo aqui bastante singelo, porque tem muito crente, muito espiritual, que não quer tomar vacina. Não vou tomar vacina, porque se Deus não cuida de mim, quem vai cuidar? Cuidado. Cuidado com esse tipo de expressão. Vacina, se ela chegar, ela é o remédio e resposta de muitas orações. Quer você queira, quer não. Deus age por meio da medicina, sempre agiu. Sempre agiu. Vai dizer agora que foi Isaías quem inventou a pasta de figos? Certo que não. Mas Deus lançou mão de algo já muito conhecido e aplicou de uma maneira eficaz, porque foi pela palavra de Deus que se aplicou aquela pasta e ele fora curado. Ele creu e foi curado, mas não dispensou aquilo que Deus recomendou, aquilo que Deus ordenou que se fizesse, por intermédio de Isaías, o profeta. E assim, nós temos esta primeira parte, a enfermidade mortal do rei Ezequias, sua oração e a benevolência do Senhor. E registrada essa benevolência em 2 Reis 20, de 1 a 7, onde já lemos: o Senhor ouve a oração do homem contrito e lhe dá o remédio para a cura. E lhe dá o remédio para a cura. E assim, vamos prosseguir. Ponto B, versos 25 ao 26, nós temos, no segundo livro das Crônicas, 32, versos 25 e 26. A palavra sagrada nos diz: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois seu coração se exaltou. Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Então nós temos aqui o mau proceder do rei Ezequias, seu arrependimento e as consequências de sua autoexaltação. E o paralelo encontra-se em 2 Reis, capítulo 20, versos de 12 ao 15. Farei leitura. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do tesouro, toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, diz o texto, nem em sua casa,
nem todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi isso? Que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Versos 25, 26, pontuamos o mau proceder do rei Ezequias. Qual foi o mau proceder? Exatamente o que nos disse o versículo 25 deste texto em que estamos. Dizendo, em 2 Crônicas 32, o verso 25: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. E o que aconteceu? Pois o seu coração se exaltou. E como foi que se exaltou? Se exibindo, mostrando a prosperidade do seu reino. Não te faz lembrar ninguém, não? Alguém que subiu assim no alto de seu palácio, de seu jardim suspenso, e ficou contemplando a grandeza do seu reino e atribuindo a grandiosidade do seu reino ao poder dos seus braços e do seu exército. Não lembrou disso, não? Então, faça a ponte, porque ela não é imprópria, entre Ezequias e Nabucodonosor. É o mesmo espírito. Vieram os mensageiros da Babilônia, e ele então quis se engrandecer, mostrar tudo o que possuía, embora ele tivesse consciência de que tudo o que possuísse fosse da parte de Deus como um presente. Ele demonstra como poder de seu reino. Veja que o texto ele é preciso, e assim é a Bíblia Sagrada. Ela não omite as falhas de seus reis, ela não omite as falhas dos homens de Deus. Ezequias é tido como um homem de Deus, mas aqui aponta uma falha muito grave. Mas juntamente com esta falha muito grave, aponta também para o seu arrependimento. O mau proceder do rei Ezequias, seu arrependimento e as consequências de sua autoexaltação. Exaltou-se o rei Ezequias diante dos mensageiros da Babilônia. E não se exaltou pouco, não. Isaías vem e diz: o que eles viram na tua casa? Porque não era comum, nem naquela época, nem hoje, chefe de nação mostrar tudo que possui. Veja, juntamente com os tesouros, mostrou também o seu arsenal. O que significa isso? Todo o seu material bélico, todo o seu exército, tudo aquilo que ele tinha como instrumento de defesa. Olha que exército poderoso eu tenho. Vejam as armas, olha essas lanças, olha os meus arqueiros. Foi isto que aconteceu. E isso nos ensina muito. Alguém que receba de Deus um favor tamanho quanto ter a sua enfermidade mortal curada, e ainda ter acrescentado o Senhor 15 anos ao longo ou ao curso de sua vida, não lhe dá o direito nem licença para se sair arrogante, como se tivesse um depósito espiritual por meio do qual ele pudesse ultrapassar os seus limites. E ele ultrapassou. E isso desagradou a Deus muito. O paralelo, então, nos versículos 25 e 26, de 2 Crônicas 32, com 2 Reis 20, versos 12 a 15, é perfeito. Porque enquanto nos versículos 25 e 26 apenas nos diz que o coração do rei se exaltou, não nos traz nenhuma outra informação a respeito. E você poderia dizer: mas por que não traz muita informação em Crônicas a respeito desta passagem?
e nós dizemos simplesmente que era do domínio, era do conhecimento, da cultura de seu povo, que tal proceder teve o rei Ezequias. Pela tradição oral se tinha, então não era necessário que se repetisse novamente em 2 Crônicas 32, os mesmos registros do 2 Reis, capítulo 20. Então, quando eu quero detalhes, colocamos os dois textos em paralelo, e um lança luz sobre o outro. E nós temos aqui, então, realmente a forma como Ezequias se exaltou diante daquela comitiva da Babilônia, semelhantemente ao que fizera Nabucodonosor mais tarde, ao que faria Nabucodonosor mais tarde. Então, nós temos aqui estes dois momentos e um terceiro, uma terceira divisão, versículos 27 ao 31, aqui de 2 Crônicas 32. Versos 27 ao 31, o texto sagrado nos diz: teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda a sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais, e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus tinha dado muito numerosas possessões. Veja, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Verso 31, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no coração. Verso 31, então, é um farol sobre o episódio e é uma pedagogia que tem algo a nos ensinar. Verso 31, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, prodígio, do milagre e da prosperidade prodigiosa, o que acontece? Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Então, o que nós podemos aprender com estes versículos? A prosperidade do reino de Ezequias e sua autoexaltação. Destaque ao verso 31, que eu já li 2 vezes. O Senhor prova os seus escolhidos e os disciplina com severidade. O pecado do rei Ezequias atingiu a todos os seus descendentes, bem como ao povo de Judá. O Senhor prova os seus escolhidos. Normalmente, a gente olha para as atitudes dos homens de Deus e quer no aspecto positivo ou quer no aspecto negativo, estes homens nos representam. E tanto é assim que o autor aos Hebreus, quando fala de Elias, não fala de Elias como um semideus. Ele fala de Elias nos seguintes termos: Elias era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, e orou com instância, e Deus fez com que não chovesse por 3 anos. E orou de novo, e veio a chuva, e regou toda a terra. Elias era homem como nós.
Então, a Bíblia Sagrada dá ao homem o seu devido lugar. Ele é homem. Ele é servo de Deus. E quando o seu coração se exalta, vem a disciplina de Deus. E Deus não priva ninguém, e aí está a virtude, porque se Ele privasse a mim e a você desta liberdade, aí sim seríamos robozinhos. Mas Ele não nos priva de agirmos como pensamos, mas ordena que os nossos pensamentos estejam cativos à mente de Cristo. Porque quando se dá vazão ao homem, pelo próprio homem, por sua própria natureza, ele pende para a arrogância, ele pende para a rebeldia, ele pende para o mau proceder. E Ezequias, então, nesse ponto, também nos representa. Nos representa quando ora, com o coração contrito e com lágrimas. Ezequias nos ensina, e é uma pérola esse texto, porque ali temos, juntamente com tantos outros textos sagrados, a leitura de que Deus ouve as nossas orações. Então, Ezequias foi ouvido, assim como eu posso ser ouvido e você pode ser ouvido. Com o coração contrito, com lágrimas, Deus ouve. Mas juntamente com este ouvir de Deus, Deus também nos disciplina. Ele não nos faz robozinhos. Ele não nos tira a liberdade do agir. Mas devemos agir segundo a sua vontade, com o coração humilde, como na pastoral de domingo. Que é que o Senhor requer de ti, ó homem? Não é que andes humildemente diante do teu Deus? A expressão ali e aqui são as mesmas, em termos de vida com Deus. E quanto tempo haveria se passado entre a cura de Ezequias e a chegada dessa comitiva? Eu calculo pelo menos uns 3 meses, que seria o tempo de viagem desta comitiva do Oriente ao Oriente Médio, ou da Babilônia ao Oriente Médio. É uma comitiva que vem com presentes. Eles não vêm a galope como quem está guerreando. Eles são enviados pelo rei da Babilônia para chegarem até aquela terra, porque haviam ouvido a notícia a respeito da enfermidade mortal de Ezequias, sua cura maravilhosa, e da prosperidade do reino. Ezequias deveria ter sido bastante comedido, e não o foi. Ele realmente se exaltou, e o texto é claro em nos dizer em que ele se exaltou. Ele realmente se orgulhou demais de si próprio. Isso não agradou a Deus. E o próprio texto lança essa luz. Deus o desamparou para saber o que se passava no seu coração. Isso me ensina a mim, ensina a você que momentos difíceis da nossa vida não são momentos de desamparo no aspecto da ausência de Deus. Pelo contrário, Deus está ali presente, nos assistindo, nos dando providência. E tal como Ezequias, também para conosco é válida a palavra, para ver o que se passa no coração do homem. Momentos de aperto, momentos em que somos testados, e é preciso que nós estejamos sempre alertas aos nossos posicionamentos diante de Deus. E aqui está então as palavras conclusivas, que é o tema. Qual é o tema? Sobretudo o que deve guardar, guarda o coração. E eu acredito que esta palavra lhe soa familiar na Escritura Sagrada. E está em Provérbio 4, verso 23. Em Provérbio 4, verso 23, eu vou abrir textualmente. Sobretudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que assim procede será sempre favorito do Senhor. Favorito em que sentido? Nunca estará desfavorecido, mas favorito, amparado na graça. Que assim Deus nos guarde e que Deus nos livre de toda e qualquer arrogância. Não cabe a um crente, não cabe a um servo de Deus, não cabe a um rei,
não cabe ao mais humilde servo do reino uma postura de arrogância, nem diante de uma comitiva real, nem diante do seu próximo. Se arrogar daquilo que Deus, por sua graça, lhe concedeu, a partir da própria vida, nossas realizações. Que Deus nos abençoe, nos dê um coração contrito, humilde, e que não neguemos tratamento algum, nem remédio algum, nem vacina alguma, nem o que há de vir em nome de uma saúde melhor, porque todos os atos de Deus sempre foram na Bíblia Sagrada em favor da vida, mesmo quando Ele enviou a morte, para que o remanescente cresce no Deus que cumpre o que promete, se arrependesse e pudesse assim gozar da vida eterna em Cristo Jesus, em quem cremos. Que assim Deus nos faça, que assim Deus nos abençoe. Amém. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrar-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura perti-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá.
Pai amado, nós agradecemos porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. Nossas orações, ó Deus, quantas vezes nós as colocamos diante de Ti no longo do dia, nas noites, ó Deus, em que acordamos e o Senhor nos coloca em oração pelas nossas vidas e nos lembramos, ó Deus, da igreja, nos lembramos de irmãos queridos, nos lembramos de membros da família e assim o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem sido gracioso. Agora, Pai Santo, não permita que nós venhamos a ter uma atitude arrogante em momento algum, mas que sejamos achados diante de Ti aprovados e humildes, com o coração contrito, como diz a Tua palavra, porque jamais o Senhor haverá de rejeitar o coração contrito e compungido. Pelo contrário, o Senhor consola, o Senhor ouve, o Senhor ampara e abençoa-nos, ó Deus, a oração. Assim, ó Pai, leva-nos a conhecer esta nova semana que o Senhor nos dá, na força e no poder do Teu Espírito Santo. Enquanto isto, ó Deus, também usa cada um dos Teus servos e servas na realização, ó Deus, da evangelização, levando a palavra, ó Deus, abençoadora, levando, ó Deus, a palavra evangelizadora, levando, ó Deus, o evangelho do reino, para todos aqueles que ainda não ouviram falar acerca de Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, como Deus bendito, como Deus que pode todas as coisas, porque para Ti não há impossíveis. Tenha misericórdia de nós, oramos, ó Deus, agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações, bem como a benfazeja instrução do Espírito Santo, sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e de todo lugar, agora e sempre. Amém. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23, Provérbios 4:23, Provérbios 4:23.